Fala, torcida que canta e vibra. Bora comentar dessa convocação aí do Ancelotti, rapaziada. Que é o seguinte, tem aqui alguns nomes e vem muito aí do que o Abel fala também. A mídia odeia o Palmeiras. É simples. A mídia odeia o Palmeiras por muitas coisas. Uma delas é a grande rivalidade com a equipe popular de São Paulo, que é o Corinthians. A outro grande problema é que o Palmeiras rivaliza com o São Paulo, que é o queridinho, o clube dos empresários, o clube que foi remontado, ajudado, que tentou tomar o nosso estádio. O Santos, que tinha Pelé. E as conquistas do Palmeiras sempre são ignoradas, sempre são deixadas de lado. E a gente só comenta, a gente não, né? A mídia só comenta sobre o rebaixamento. Ignora toda a nossa história de academia, de título mundial de 51, representando a seleção brasileira, todos os jogadores. Tudo isso é ignorado. E outro ponto que é ignorado, que tem a ver com a convocação de hoje, a seleção brasileira nunca foi campeã sem um jogador do Palmeiras. Claro que tem supersticiosos que pode comentar, pô, a gente tem o Endrick, tem o Danilo, que são da base do Palmeiras, tem o Everton, que representou o Palmeiras durante anos. Mas eu tenho alguns nomes aqui pra gente comentar e eu demonstrar a minha indignação para vocês entenderem. Bom, começando com o Divino, né? Grande Ademir da Guia, não disputou a Copa de 70. Infelizmente, ele merecia sim estar na seleção, merecia ter sido campeão do mundo, principalmente naquela seleção. Tinha total capacidade, era o único que rivalizava com o Pelé. Se não me engano, naquela Copa teve o Leivinha, né? E ele fez muita dupla ali com o Leivinha no ataque. Era um excelente jogador, jogador de academia. Como que um cara desse não tem uma Copa do Mundo? E não tem, não foi porque ele jogou mal, igual o Zico, que é o super ídolo da Globo, né? Da mídia. Não tem, porque não levaram. Em 74 levaram e só colocaram para disputar terceiro e quarto lugar, depois que perdeu. É uma grande injustiça que fizeram. Depois disso, também tivemos Evair, nos anos 90, não foi para a Copa. Merecia ter ido, merecia ser campeão. Excelente jogador, bicampeão brasileiro com o Palmeiras, pela Libertadores. Não preciso nem falar, né? 2002, Alex. Filipão ignora o Alex. Leva Ricardinho. Naquele jogo que a gente ficou sem o Ronaldinho, era excelente jogo pro Alex entrar, assumir a posição. Um excelente jogador. Merecia muito estar naquela Copa, ser campeão. E foi ignorado. E aí, depois de tudo, né, o Palmeiras se reinventa, cresce, fica gigante novamente, disputando tudo. E a gente tem alguns nomes clássicos. Não coloquei aqui na imagem, mas também teve Moisés e Tietê. Em 2018 estava voando, era o melhor meio-campo do Brasil. Palmeiras campeão brasileiro com os dois jogando muito. Não foi nem cogitado. Dudu. O Tite ignorou 100% o Dudu, o que ele fez. O que o Dudu jogou no Palmeiras foi sacanagem, pô. O que o Dudu jogou no Palmeiras foi sacanagem. Mas o Palmeiras não tem a mídia, não tem aquele apelo, né, da mídia de, pô, esse cara pode ser nosso, pode representar a gente. Não. Marcos Rocha, excelente lateral. Durante quase 8 anos, em alto nível, muito alto nível. Foi cogitado até, mas o Tite ignorou 100% e levou Daniel Alves, o grande batucador. Panelinha, né? Seleção sempre panelinha. E aqui é onde vem a maior categoria. Rafael Veiga. Rafael Veiga, o que ele jogou? O cara tem 10, 11 finais com o Palmeiras. Fez gol em todas as finais. Em Supercopa contra o Flamengo. Em todas. Na final da Libertadores contra o Flamengo. Em Mundial. Que jogo? O Rafael Veiga disputava ali com a Arrascaeta o melhor jogador
do Brasil durante 2, 3 anos no auge, voando. Chegou a ir para a seleção, sim. Não foi tão injustiçado contra o Dudu, que nem teve uma passagem significativa, 1 ou 2 jogos. O Rafael Veiga ainda teve, mas os treinadores colocavam sempre na posição diferente. Ah, não deu, não encaixou, vocês viram. E é isso. Zé Rafael nem cogitado foi. De camisa 10 para camisa 8 para camisa 5. Nas 3 posições jogou muito. Como 8, com dupla com Danilo, foi top 10. Foi top 10. Como 5, ele jogou muito. É o trem, esquece. Nem cogitado. E agora, para falar dessa convocação de hoje, para mim foi a maior injustiça que aconteceu. Nem vou comentar dos jogadores da mídia, né? Danilo, Alexandro, Léo Pereira. E aí vamos incluir o Paquebet, o Paque Aposta, o Paque Cartão, o Lucas Paquetá. O cara não jogou nada no Brasil. O cara não jogou nada no West Ham. O cara nunca disputou uma Champions. Não foi para nenhum clube grande. Tem envolvimento com apostas aí, que não foi provada a inocência. Aí, pelo contrário, não teve continuidade no processo por falta de provas robustas apenas. Não que ele não fez, mas também não quer dizer que fez, também não vou acusar ninguém. Mas o cara é conhecido pelo... Porque aquele tanto de aposta que teve na ilha de Paquetá não é normal, né? E jogador do Flamengo, a gente já sabe, o próprio Bruno Henrique confessou e não deu em nada. Pra mim, Paquetá, o tanto que ele atrapalhou a seleção do Tite, o tanto que ele atrapalhou, muitas vezes eu via ele no campo e eu, caraca, esse cara tá atrapalhando o Coutinho, tá atrapalhando o Neymar, ele ocupa uma posição muito ruim, ele não sabe se posicionar no campo, não joga bem, não é um bom jogador, não é um jogador que tem experiência para justificar igual o Danilo, o Alexandro, são 2 jogadores experientes, dá para justificar. O Paquetá não tem experiência nenhuma, não disputou contra ninguém na Premier League, cara. E aí a gente tem aqui Andreas Pereira, excelente jogador. Líder em assistência, marca gol. É um jogador que marca, é muita intensidade no meio-campo, é titular absoluto. Tem passagem pelo Manchester United, já jogou Champions. E tá no Palmeiras, né? Vamos ignorar. Carlos Miguel, muito melhor que o Ederson. Não tem nem comparação. Ederson hoje, o Everton eu não discuto. Experiente, perfeito. Não é o time mais pelo que a gente tem para 1 ano de trabalho do Ancelotti, ok. Mas para mim a grande diferença tá ali, ó. Andreas e Carlos Miguel que não foram chamados e deveriam ter sido chamados no lugar do Paquetá e Ederson. E aí que vem todo o comentário que eu fiz. Clube da mídia. Se o Paquetá não é convocado, a mídia explode. A mídia flamenguista fica louca. Mas vamos lembrar, quando a seleção contou com os jogadores do Flamengo, o que aconteceu? O Zico não ganhou nada. Não fez nada na seleção. Não é um jogador confiável. Mas quando a seleção foi campeã, tinha lá, em todas as edições, um representante do Palmeiras. Que é ignorado, é escanteado, é deixado de lado, não tem tanta mídia, mas vai fazer falta. Eu tenho certeza que o Ancelotti ainda vai se arrepender de não ter levado Carlos Miguel e Andreas Pereira. Comenta aí. Concorda com o Mago?